Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula dos estudos continuados. Hoje, a nossa 9ª aula e nós vamos falar de função do primeiro grau. Meu nome é Aline Rosseto, eu sou licenciada em matemática, mestre e doutoranda em ensino de ciências e educação matemática. Bom, como eu disse, nós vamos falar de função de primeiro grau. Na aula anterior, vocês viram o que é uma equação do primeiro grau. Então, nós temos lá uma situação em que nós acabamos tendo uma igualdade, né? Eu preciso ter uma igualdade para eu ter um equilíbrio entre ambos os lados. Nós temos alguns termos e aqui, quando a gente fala em função, nós temos uma relação. Você já foi, por exemplo, a um posto de combustível e colocou lá 50 litros de combustível? E o preço do combustível, ele vai variar de acordo com a quantidade de litros que você coloca, que você abastece. Então, por exemplo, se fosse lá R$4 o litro vamos supor, da gasolina, e você colocou 50 litros, você ia fazer uma relação ali, 4, que é o preço do litro, mas você colocou 50, então 4 vezes 50, 200. Abastecendo 50 litros de combustível, você pagaria R$200. Então, nós temos uma relação entre a quantidade de litros de combustível que você está abastecendo e o preço que você vai pagar. Se você abastecesse menos, você ia pagar um valor menor. E ali nós temos uma relação. Então, quanto mais combustível você abastecer, quanto mais combustível você colocar, maior vai ser o preço que você vai pagar. Então, aí nós temos uma relação. E nessa relação, nós chamamos de função. Porque eu consigo relacionar o preço, com a quantidade de combustível que você colocou no seu carro. Então, é mais ou menos sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Entre outras situações do nosso dia a dia que você já deve ter se deparado, em que nós utilizamos função para resolvê-la. Vamos ver alguns objetivos da aula de hoje. Então, nós vamos ver o conceito, o que é função. Vamos discutir o que é domínio, contradomínio e imagem. Então, quando eu estou falando de função, quem que é o meu domínio? Quem que é a minha imagem? O que é o contradomínio? Será que a imagem vai ser sempre igual ao meu contradomínio? Representar gráficos de funções e também aplicar esse conceito, que no caso é função, em situações problema. Como eu comentei já dessa situação de abastecer com combustível e o preço, nós temos outras situações no nosso dia a dia em que nós falamos de função. E é importante que você já vá pensando em outras situações em que esse termo função ele está relacionado. Por exemplo, numa corrida de táxi, tem um preço fixo e vai variar de acordo com a quilometragem. Então, por exemplo, você chamou um táxi. Vamos supor que o preço fixo é R$5. Então, aquele valor você já vai ter que pagar. O restante do preço vai ser calculado sobre a quilometragem que você andou até o caminho até o lugar que você queria ir. Então, por exemplo, se o preço por quilômetro, né, é R$1,30, por exemplo, então você vai pagar os R$5 mais R$1,30 vezes a quantidade de quilômetros que o taxista teve que andar para você chegar até o local que você queria, entre outras situações, e aí eu te convido a refletir e pensar sobre isso. Na aula de hoje nós vamos responder alguns questionamentos e eu trouxe 2 deles para nós analisarmos. Quais situações do cotidiano são explicadas por meio de funções? Opa, eu já falei de 2 situações aqui, né? Quais? Comentei dessa relação do combustível, né, com o preço que você vai pagar. Comentei da relação do taxista, a quilometragem também com esse preço. Como resolver situações que envolvem funções do primeiro grau? Como que a gente resolve? Nós vamos ter que analisar essas situações, analisar qual que é a função que eu tenho, qual que é o meu domínio, qual que é o meu contradomínio. Então, é a respeito disso que nós vamos ver na aula de hoje, começando com o conceito do que é função. Função é uma relação entre 2 conjuntos. Então, aqui eu tenho o conjunto A
relacionado com o conjunto B. É mais comum nós utilizarmos X e Y quando eu estou relacionando um conjunto com o outro. Mas eu poderia estar usando MN, H e X, NP, não tem problema. Mas o mais comum que você vai ver é o conjunto A com o conjunto B, relacionando aqui valores, né, desse conjunto A. Aqui, por exemplo, o elemento X com o elemento Y. Então, de forma simples, né? Essa é uma definição para a função. Vamos ver aqui uma situação em que nós recaímos, acabamos caindo numa função. Por exemplo, na máquina de dobrar. Se você colocar aqui o número 1 na entrada, se esse número 1 passar por essa máquina e for dobrado ou dobrar, o dobro de 1 é quanto? Qual que vai ser o valor que vai sair? 2. Se eu colocar aqui nessa outra entrada, na mesma entrada, o 2, vai sair quanto? O dobro de 2, 4. Se eu colocar, por exemplo, 4,5, o dobro de 4,5 é 9. E se eu colocasse aqui x? Quem que é o dobro do x? 2x. Então, nessa situação, nós temos aqui que o número que está na saída é igual ao quê? 2 vezes ou o dobro do número que está na entrada. Então, eu poderia escrever que n, que é o número, né, que está na saída, é igual a 2 vezes x. Então, por exemplo, se eu coloco o 1, né? Então, uma forma de nós escrevermos é assim, ó, n de x é igual a quanto? 2x. Por que eu escrevi dessa forma? Porque esse valor desse n, ele pode ser alterado, ele pode variar. Então, por exemplo, eu posso calcular o n de 1, o n de 100, o n de 200, o n de 50 ou o n de valores menores, como nós calculamos aqui, ó. O n de 1 era quanto? 2, porque é 2x, 2 vezes 1, 2. Então, esse exemplo, nós temos uma situação de função, onde que eu tenho uma relação, né, entre valores de x e valores de y. Como que eu consigo esses valores? No caso ali, ele estava dobrando. Poderia triplicar, eu poderia colocar 2x mais 1, menos 5x mais 7. Então, essa é a função, essa é a relação entre valores de x e valores de y. Eu falei para você que aquela definição era uma definição simples, que função é o quê? Uma relação. Vamos ver agora uma definição formal do que é função. Uma função de um conjunto A em um conjunto B é uma lei, isto é, uma regra de formação que associa todo elemento em A um único elemento em B. Nós podemos pensar aqui nessa lei ou nessa regra de formação como aquele n igual a 2x. Essa é a lei de formação, essa é a regra, né, que vai trazer os elementos da nossa função. E aí esses valores de x, ó, eles vão variando, né? Então, eu posso substituir por 1, por 2, por 3, e aí vai depender de qual vai ser os elementos do meu domínio, no caso o x, ele é chamado de domínio, que vai construir ali uma imagem, que são os valores de y. Mas no decorrer da nossa aula nós vamos ver mais detalhes. O que são esses valores de domínio, o que são esses valores de imagem. Nós fizemos essa definição formal do que é função. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro. Uma prestadora de serviço online cobra uma mensalidade fixa de R$ 30 mais 15 centavos a cada minuto de uso. Então, ele presta serviço online, presta, por exemplo, a utilização ali da internet. O valor a ser pago no final do mês depende do tempo da utilização desse serviço online. Então, por exemplo, quem utilizou 1 minuto ou quem
Quem acessou durante 1 minuto vai pagar quanto? Veja, eu tenho uma mensalidade que é fixa, então esse valor você precisa pagar, que vai ser de quanto? 30 mais quanto? 15 centavos a cada minuto. Se foi utilizado 1 minuto, vai ser quanto? 0,15 vezes 1. Isso é igual 30 mais os 15 centavos. Então, vai pagar R$30,15. E se utilizou por 2 minutos? R$30 mais 0,15 vezes 2. 0,15 vezes 2 é 0,30. Então, vai pagar R$30,30. E se utilizou 100 minutos? Vamos pensar aqui, ó. 100 minutos vai ser 30 mais 0,15 vezes 100. Então, vai ser, se fosse 10, né? Ia ser 1,50. Então, se for 100, vai ser 15. É isso, né? Minha cabeça está... Isso, R$15. 30 mais 15, R$45. Mas veja o que está acontecendo. Ó, a parte fixa é a mesma, independente da quantidade de minutos. O que está mudando? O que está variando? É a quantidade de minutos. 1 minuto, 2 minutos, 100 minutos. Então, se eu utilizar T minutos, e aí a gente não sabe essa quantidade, eu posso escrever 30 mais 0,15 vezes T. O que é isso que eu fiz? Eu fiz uma lei de formação para essa situação. Nós escrevemos ali uma função. E aqui nós temos mais detalhes dessa relação. Então, o que a gente pode estabelecer uma relação entre essas grandezas? Quais grandezas? O valor que vai pagar pelo serviço online e a quantidade de tempo que ficou utilizando esse serviço online. Então, nós podemos escrever que V, no caso ali o valor, ele é igual a 30 mais 0,15 T. E o que nós temos ainda? Que o V, ele vai ser o valor pago em reais. Ele é chamado de variável dependente. Por que é uma variável dependente? Porque o valor, ele vai depender da quantidade de minutos utilizados. E o T, que é o que? O tempo de utilização, é uma variável o quê? Independente, porque ele não depende do valor de V. Então, quando a gente está falando de função, nós também precisamos analisar essa situação. Se eu tenho uma variável que ela é dependente e a outra é independente, mas como que eu analiso, como que eu sei qual que é a variável dependente ou a variável independente? Você precisa analisar. Por exemplo, aqui nós estamos falando do valor dessa utilização em minutos. O valor vai depender da quantidade de minutos utilizados. Por exemplo, se você for no mercado e fizer uma compra de uma quantidade de produtos lá, você precisou comprar algumas caixas de sabão em pó, estava lá em promoção, o que você fez? O valor que você vai pagar vai depender da quantidade de caixas que você for comprar. Então, o valor, ele é uma variável dependente, porque ele depende da quantidade de caixas de sabão em pó que você vai comprar. Naquele exemplo do posto de combustível, que vai depender o quê? O valor que você vai pagar também vai depender da quantidade de combustível que você vai abastecer. Então, você precisa olhar e analisar sempre essas variáveis. Continuando esse exemplo, nós vamos ver mais duas situações relacionadas a essa mesma situação. Quando gastava Maria, quando durante um mês utilizava a internet por 10 horas e 20 minutos. Veja que nós temos lá a nossa relação. O valor
é igual a 30, que é o valor fixo, mais 0,15 vezes t. Lembrando que o tempo, ele é dado em minutos. Analisando essa situação, ó, quanto que a Maria ela gastava se ela utiliza ali de internet 10 horas e 20 minutos? Veja que aqui nós temos hora e minutos. A gente não pode trabalhar desse jeito, ou a gente trabalha tudo com horas ou tudo com minutos. Como esse T, ele é dado em minutos, nós temos que transformar essa quantidade de horas para minutos. Só que nós sabemos que 1 hora equivale a 60 minutos. Então, 10 horas são 600 minutos. Então, nós temos 10 horas e 20 minutos equivale a quanto? 620 minutos. Tendo essa quantidade de minutos, nós podemos substituir ali na função para determinar esse valor que a Maria gastava. Então, nós vamos calcular o valor de quanto? De 620 minutos, que vai ser igual 30 mais 0,15 vezes, vou colocar entre parênteses para separar. Como que eu resolvo isso? É importante que você preste bastante atenção, porque você não pode somar aqui 30 mais 0,15 e depois multiplicar por 620. Por que não, professora? Porque nós temos algumas regras. E primeiro, você precisa fazer essa multiplicação. Então, você precisa multiplicar 0,15 por 620. Primeiro, você faz essa multiplicação. 0,15 vezes 620 é R$ 93. E aí, você vai somar com o 30. Então, 93 mais 30, o valor que vai ser pago pela Maria, utilizando ali 10 horas e 20 minutos, é de R$ 123. Esse é o valor. Ok? Item B. Quantas horas ela poderia utilizar a internet se quisesse gastar no máximo R$ 900 no mês? Como que a gente vai trabalhar com essa relação? Veja, eu tenho uma lei de formação, eu tenho uma função que é dado pelo valor. Então, o valor que ela vai pagar é igual a 30 mais 0,15t. O valor tem que ser no máximo quanto? R$ 90. Então, 30 mais 0,15 vezes t tem que ser igual a 90. O que a gente precisa calcular aqui? O valor de t. E veja que nós recaímos numa equação do primeiro grau. Você já viu o que é essa equação do primeiro grau e nós vamos resolver essa equação. Eu tenho 30 e tenho o 90. Como nós precisamos determinar o valor do t, eu posso subtrair 30 em ambos os lados da igualdade. Mas o que isso significa? Significa que, sabe aquela ideia de passar o 30 subtraindo? Isso, quando eu falo, porque quando a gente está falando de uma equação do primeiro grau, toda operação que eu realizar no primeiro lado da igualdade, eu tenho que resolver também do outro lado da igualdade. Por isso, aquela ideia de subtrair 30 ou passo para o outro lado subtraindo, ok? Então, nós vamos ficar com 0,15 vezes t é igual a 90 menos 30. Aqui, nós temos que 0,15 t é igual 90 menos 30, 60. E aí, a gente pode dividir por ambos
em ambos os lados por 0,15. Então, nós vamos ter que o T, ele é igual a quanto? 60 dividido por 0,15, 400. Então, aqui são quantos? 400 minutos. Mas e se nós quisermos responder em hora? Como que nós damos essa resposta para a Maria? Então, eu vou abrir um quadro branco para nós fazermos aqui. Mas como que eu consigo determinar em hora? Basta você dividir esses 400 minutos por 60. Por quê? Uma hora tem 60 minutos. E você vai encontrar que, se for em horas, ela vai poder utilizar 6 horas e 40 minutos de internet, se ela quiser gastar no máximo R$90 por mês. Então, veja, nós temos situações. Essa é uma empresa que ela faz uma cobrança fixa e o valor vai depender da quantidade de minutos ou até mesmo de horas que você utiliza de internet. Se você tem um valor máximo que você pode utilizar de internet, você consegue determinar a quantidade de horas que você vai poder utilizar no mês e também fazer uma relação por dia. Então são 400 minutos ao mês. E por dia, quantas horas eu vou poder utilizar? Então, você faz lá os cálculos. Se o mês lá que você quer calcular tem 30 dias, então você vai pegar a quantidade de minutos total que você pode utilizar no mês e dividir por 30, e aí você vai ter a quantidade diária de minutos de internet que você pode utilizar. Então, a gente tem situações no nosso dia a dia em que essa função, ela está presente. E veja também que nós utilizamos conceitos, da aula anterior para resolver a situação da nossa aula de hoje. Vamos a uma situação problema. Um vendedor, ele recebe mensalmente um salário fixo de R$800, mais uma comissão de 5% sobre as vendas do mês. Em geral, cada 2 horas e meia de trabalho, ele vende o equivalente a R$500. Então, nós temos aqui mais uma informação. O item A pede o seguinte: qual seu salário mensal em função do número X de horas trabalhadas por mês? E o item B: se ele costuma trabalhar 220 horas por mês, o que é preferível? Que ele tenha um aumento de 20% do salário fixo ou um aumento de 20%, ali de 5% para 6% na taxa de comissão. Então, o que é melhor? Que aumenta o salário fixo ou que aumente a comissão? Então, nós temos que responder essas duas situações. Vamos, então, responder o item A. Diz o seguinte: qual que é o seu salário fixo mensal em função do número X de horas trabalhadas por mês? Vamos analisar. Ele tem um salário fixo. Então, quer dizer que R$800 é fixo. Se ele vender ou não, ele vai receber esses R$800. E uma outra informação, ele tem uma comissão de 5% sobre as vendas do mês. E mais uma informação é que a cada 2 horas e meia de trabalho, ele vende o equivalente a quanto? R$500. Nós também podemos trabalhar com essa informação. Então, vamos lá. Esse é o item A. Os R$800 é o valor fixo, tá? Então, eu vou colocar aqui, R$800 é fixo. Esse valor, ele vai receber. Foi dito que a cada 2 horas e meia, eu vou colocar aqui 2,5, então a cada 2 horas e meia, ele recebe R$500. A cada 2 horas e meia, ele recebe R$500. Em 1 hora, quanto que ele vai receber? A gente precisa dessa relação
para fazer ali a relação entre o salário fixo e a quantidade que ele faz para a porcentagem, né, que ele tem de vendas. Então, esse valor X aqui, a cada 1 hora, ele vem de quanto? 200. Por que eu estou fazendo isso? Porque está falando lá no enunciado que o número X de horas trabalhadas por mês, a gente tem que relacionar com essa quantidade de horas. Então, qual que vai ser o salário dele? O salário dele vai ser os R$800, que é o valor fixo, mais a quantidade de horas que ele trabalha, vezes os 200, que é essa quantidade por hora, vezes quanto? Os 5%, que é 0,05. Feito isso, o salário que ele ganha vai ser de 800 mais 10x. Essa é a relação, ou é a função, né, do número de horas trabalhadas por mês. Então, 800 mais 10x. Esse é o item A. Vamos voltar e analisar o item B. Vou responder, então, aqui na frente. A função S, que é essa função do salário, é 800 mais 10x. Se ele costuma trabalhar 220 horas por mês, o que é preferível? Que ele tenha um aumento de 20% no salário fixo. Então, veja, se o salário fixo é 800 e teve um aumento de 20%, nós vamos ter que analisar qual vai ser esse valor. Ou que aumente de 5% para 6% a taxa de comissão. Vamos analisar isso, então? Então, aqui nós vamos responder o item B. Eu vou escrever o salário, então, a função que vai corresponder ao salário dele. No primeiro item está falando que se tivermos um aumento de 20% no salário fixo, 20% de 800, quanto que é? Então, a gente vai calcular lá, 20% de 800. 20% é 20 dividido por 100 vezes os 800, ou 0,2 vezes 800. Então, nesse caso, 20% de 800 é R$160. Então, o que aumentaria? Aumentaria R$160 nesse fixo. Então, o salário dele seria dado pela função 960 mais 10 vezes x ou x vezes 10. Mas foi dito no enunciado que se ele trabalhasse lá 220 horas, então no lugar do x eu vou substituir por 220. Vai ficar 960 mais 10 vezes 220, tendo um salário aqui de R$3.160. Novamente, 10 vezes 220, que vai dar 2.200, mais os 960, 3.160. E se ao invés de aumentar o salário fixo, aumentasse a porcentagem que ele ganha de comissão, de 5% para 6%. Então, vamos responder aqui embaixo. O salário seria os 800 mais, ao invés de ser 5%, seria 6%. X que multiplica 200 vezes 0,6. A nova função, a nova lei de formação seria 800 mais 1,2x. Substituindo no lugar do x por 220, nós temos que o salário ele vai ser igual a 800 mais
1,2 vezes 220, do mesmo jeito, tá? Então, tem que fazer ali a multiplicação. Então, os 200 vezes o 0,6, aqui no caso é 0,06, tá? Eu escrevi, faltou um zero, porque 0,6 é 60% e não 6%, ok? Então, 6%, que é 0,06 vezes 200, então nós temos 12, eu que deixei 1,2, né? É 12, tá? 12 vezes 220, mais quanto? Os R$ 800. 3.440, certo? Então, veja, se tiver um aumento na parte fixa, 3.160. Se tiver um aumento na comissão, 3.440. Qual que é maior ou qual que é mais vantajoso para ele? Então, nesse caso, é mais vantajoso que aumente a comissão. É melhor ter um aumento na comissão do que no salário fixo, independente se a quantidade foi a mesma ali relacionado a esses 220. Então, veja, nós poderíamos fazer também uma outra análise. De que forma? Até que ponto ou qual é essa quantidade em que o aumento na comissão é melhor do que o aumento na parte fixa? Quando a gente fala em função, quando a gente fala de uma relação, né, entre dois conjuntos, eu tenho essa ideia de trazer ali sempre um ganho, mas depende. A partir de que momento ele não ganharia tanto se eu aumentasse a comissão? Ou seria melhor que a parte fixa, né, tivesse esse aumento? Então, a gente consegue também fazer relações dessa maneira. Vimos aí essa situação problema, falamos dessa situação. Eu tenho agora uma atividade para você resolver. Uma pessoa obesa, pesando num certo momento 156 quilos, recolhe-se a um spa onde se anunciam perdas de peso de até 2,5 quilos por semana. Suponhamos que isso realmente ocorra. Nessas condições, o item A, para você encontrar uma fórmula que expresse o peso mínimo que essa pessoa poderá atingir após N semanas, lembrando que ela vai ter uma perda de peso ali de 2,5 kg por semana. E o item B é para calcular o número mínimo de semanas completas que a pessoa deverá permanecer no spa para sair de lá com menos de 120 quilos. Então, ela está entrando com 156. Quantas semanas ela precisa ficar para ter ali esses 120 quilos, ok? Eu vou dar um tempinho e logo eu retorno.
E aí, conseguiram determinar esses valores? Vamos analisar então o item A. Então, é pedido para encontrar uma fórmula que vai expressar o peso mínimo que essa pessoa poderá atingir após N semanas. Então, o que nós temos que determinar esse peso, né? Essa relação, essa fórmula. Essa pessoa, ela está pesando 156 quilos e ela vai perder 2,5 kg por semana nesse spa. Então, a gente pode escrever uma fórmula, uma lei de formação que vai determinar esse peso que ela terá após N semanas. Então, o peso inicial dela é de quanto? 156 quilos. Só que ela vai perder quanto? 2,5 quilos por semana. Esse X, ele representa essa quantidade. Então, vamos escrever aqui. Quantidade de semanas. Então, por exemplo, se passada a primeira semana, então a gente vai calcular lá o P de 1. É o 156 menos 2,5 vezes 1. Como que a gente calcula isso? Você vai fazer lá 2,5 vezes 1, que é 2,5, menos 156. Então, ela vai pesar aqui, passada uma semana, 153 quilos e 500. Em 2 semanas, ela vai perder ali, no caso, 5 quilos, né? Considerando que ela tem a mesma perda de peso todas as semanas. Então, ela vai estar com 151 quilos. Vamos analisar o item B. Certo? O item A, então, a gente já fez essa relação, que é 156 menos 2,5 vezes a quantidade de quilos. O item B pede para calcular o número mínimo de semanas completas que a pessoa deverá permanecer no spa para sair de lá com 129 quilos de peso. Então, nós já temos o valor de B. Temos que determinar o valor de B. O valor de B vai ser o quê? Temos que ter o quê? Os 120 quilos. Para que a pessoa tenha lá 120 quilos, quantas semanas será que ela precisa ficar no spa? Então, o peso dela, então, que é dado por 156 menos 2,5x, tem que ser igual aos 120 quilos. Então, 156 menos 2,5 vezes o x tem que ser igual a 120 quilos. Veja o que nós temos. Nós recaímos novamente em uma equação do primeiro grau. Como que a gente calcula, como que a gente resolve uma equação do primeiro grau? Você viu isso na aula anterior, então a gente precisa fazer aí esse cálculo. De que forma? Isolando quem? O valor do x. Então, nós temos que menos 2,5x é igual a 120 menos 156. Então, nós temos que menos 2,5x é igual a menos 120 menos 156, 36.
Agora, nós podemos fazer aqui, se eu multiplicar por menos 1, e aí o que eu faço de um lado da igualdade, nós fazemos do outro. Então, nós vamos ter que 2,5x é igual a 36. Dividindo ambos os lados por 2,5, então nós vamos ter 36 dividido por 2,5. Vai ter ali um x igual 14,4. Mas o que é o valor do x? O x é a quantidade de semanas. Então, quantas semanas completas? Essa foi a pergunta, né? Feita. Calcule o número mínimo de semanas completas que a pessoa deverá permanecer no spa para sair de lá com menos de 120 quilos de peso. Qual é a quantidade de semanas? 14,4 semanas. Então, ela tem que permanecer no mínimo quantas? No mínimo 15 semanas completas para sair de lá com menos de 120 quilos menos, né? Com 120 quilos, uma quantidade menor do que ela entrou. Então, ela entrou com 156. Para que ela saia com 120 quilos, ela tem que permanecer lá pelo menos umas 15 semanas. A gente poderia analisar ali a quantidade de meses também. E aí, nós vamos fazendo suposições e análises em cima das situações que são propostas para nós. Vimos ali essa relação, né, trazendo aí essa função. E agora nós vamos falar continuando o conceito de função, mas alguns elementos quando trabalhamos com função. Veja. Domínio e imagem de uma função. Então, o que é esse domínio? O que é essa imagem de uma função? O que é um contradomínio de uma função? É a respeito disso que nós vamos falar agora, veja no quadro. Quando relacionamos duas variáveis por meio de uma função, devemos estar atentos aos valores que as variáveis podem assumir dentro dessa situação. Por exemplo, o perímetro y de um quadrado é dado em função da medida x do seu lado. Então, se eu tenho um quadrado, todos os lados são iguais. Então, todos os lados medem x. O perímetro, o que é o perímetro? É a soma de todos os lados. Então, o y, que é igual ao perímetro, é igual a 4x. Veja que o perímetro, ele vai depender da quantidade na verdade, não da quantidade, mas da medida de cada x. Então, por exemplo, desculpe. Se cada x mede 1, o perímetro vai ser 4 vezes 1, 4. Se cada x mede 10, o perímetro vai ser quanto? 40. Nesse caso, o perímetro é uma variável dependente. Por quê? O perímetro vai depender da medida do lado desse quadrado. E o que nós temos? Então, se eu tenho um valor para x igual a 1, o valor do y vai ser igual a quanto? 4. Se eu tenho um valor de x igual a 4, o y vai ser igual a 16. Então, todos esses valores que o x ele pode assumir, nós chamamos de domínio. Todos os valores que o y ele pode assumir, nós chamamos de imagem. Vamos ver mais detalhes. O conjunto de valores que a variável x pode assumir chama-se domínio da função. E ele é indicado pela letra D. O valor da variável y, ele correspondente a um determinado valor de x, ele é chamado imagem do número x dado pela função. O conjunto formado por todos os valores de
y, que correspondem a algum x do domínio, é chamado de conjunto imagem da função e é indicado por IM. Quando eu falei do perímetro do quadrado, nós chamamos ali o x de 1. Então, esse 1 é um elemento do domínio da função e é indicado pela letra D. Qual que é a imagem desse 1? A imagem do 1 é quando a gente vai na função e substitui no lugar do x por 1. 4 vezes 1, 4. Então, a gente tem que o y, ou a imagem, é igual a 4. Veja, nessa situação do quadrado, você acha que o x, ele pode assumir valor negativo? Quando nós estamos falando de medida, área, perímetro, eu posso falar em valores negativos? Não. Então, nesse caso, o domínio, ele não vai assumir valor negativo, ele vai assumir valores positivos. E outra coisa, o valor de x, ele não precisa ser só um número natural, ou um número, no caso, natural, porque inteiro ele assumiria valores negativos. Ele não precisa ser só natural. Por quê? Ele pode assumir 1,5, ele pode ter uma medida de lado de 7,79. Então, a gente pode assumir valores para o lado desse quadrado, que no caso ali, ele vai ser o domínio da nossa função, desde que não seja valores negativos. E quando a gente pega esse valor do domínio, substitui na lei de formação e encontra um valor para y, esse valor de y é a chamada imagem. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro o que é o domínio, o que é a imagem e também o contradomínio de uma função. Nós temos dois conjuntos, o conjunto A com os elementos 1, 2, 3 e 4 e o conjunto B com os elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Calcule o domínio e a imagem da função. Então, a gente escreve que a f, ela está indo de A em B, tal que a f de x, a lei de formação, então essa também é uma forma de escrevermos a lei de formação, ela é igual a x mais 1. Você também pode encontrar que o y é igual a x mais 1. Ok? Vamos fazer, então, o cálculo desse domínio e dessa imagem. O domínio, ele vai ser os valores que nós estamos assumindo para x. Então, o domínio vai ser 1, 2, 3 e 4. Nesse caso, o domínio ele vai ser o próprio conjunto A. 1, 2, 3 e 4. Vamos fazer a substituição. Então, no lugar do x, nós vamos trocar por 1. Então, vai ficar 1 mais 1, que é igual a 2. Então, qual que é a imagem? E aí, então, se fosse perguntado para você, qual que é a imagem de 1 pela função? A imagem de 1 é 2. E se perguntar qual que é a imagem de 2 pela função, é o que nós vamos determinar. 2 mais 1, 3. A imagem de 2 pela função é 3. Qual que é a imagem de 3? 3 mais 1, 4. Qual que é a imagem de 4? 4 mais 1, 5. Então, agora nós vamos escrever quem que é o domínio. O domínio da nossa função são os elementos do x, que no caso são todos os elementos do A. Então, o domínio vai ser 1, 2, 3 e 4. Quem que é a imagem dessa função? Então, é IM, que vai corresponder à imagem. A imagem são todos esses valores que, quando nós substituímos na lei de formação ou na função pelo valor do domínio, nós encontramos uma imagem. Quem que vai ser a imagem? 2, 3, 4, 5. Então, aí a gente escreve dessa forma, o 2, o 3,
o 4 e o 5. Esses são os valores da imagem. No início eu comentei com você, ó, o A, ele vai ser o domínio da nossa função. 1, 2, 3 e 4. E o B vai ser a imagem? Não. Mas por que, professora, se o A é o domínio, o B é a imagem? Não. Por quê? Para a gente determinar a imagem, você tem que substituir os valores do domínio na lei de formação da função para encontrar a imagem. O B, ele tem mais elementos. Não são todos os elementos do B que correspondem a um valor do domínio, quando eu substituo na minha lei de formação. O B, ele recebe outro nome, ele recebe o nome de contradomínio, mas nesse caso, o contradomínio, ele é diferente da imagem. Tem alguns casos que são iguais? Tem. Tem alguns casos que você vai ver que a imagem, ela é igual ao contradomínio, sempre analisando em relação à lei de formação. Voltamos nesse exemplo para fecharmos essa ideia de domínio e imagem. Então, o domínio são os elementos, né, do conjunto A, e veja que a imagem, ela não é o conjunto B, porque o conjunto B, ele é chamada de contradomínio. Então, o contradomínio é o conjunto B, mas a imagem não é todo o conjunto A, porque veja, ó, no conjunto B nós temos o 0 e o 0 não está na imagem, nós temos o 1 que não está na imagem e nós também temos o 6 que não está na imagem. Nós temos valores, né? Mais valores que não estão na imagem quando nós estamos analisando essa situação. Vimos o que é domínio, o que é imagem, o que é contradomínio. Agora nós vamos fazer uma situação, problema, envolvendo esse conceito. O custo da produção diária de uma peça é dada por... Então, o custo dessa quantidade, né, de peças é igual a 6 vezes Q mais 200, onde C é o custo e Q é a quantidade de peças produzidas. Sabe-se que a capacidade diária de produção é de 150 unidades. E é pedido o domínio da função e o conjunto imagem da função. Bom, nós comentamos o quê? Que o domínio são aqueles valores que o X pode assumir. Nesse caso, o X é a quantidade de peças que são produzidas. Qual é a quantidade? Nós temos uma quantidade máxima ali de área de produção, que é 150. Então, o valor máximo do nosso domínio é 150. Mas e o valor mínimo? Esse valor mínimo, então, não tem uma produção negativa, mas pode ser que aconteça alguma coisa e a empresa, né, ou a fábrica não produza nenhuma peça. Então, nós vamos analisar que o domínio, ele vai variar de 0, que é a quantidade mínima de produção, até essa quantidade máxima, de 0 a 150. Poderiam ser produzidas 10, 30, 60, 130, essa é a variação. Então, essa função é uma relação da quantidade de peças com o custo de produção. E a imagem? Como é que a gente calcula a imagem? A imagem nós vimos que é o Y, que nesse caso vai ser esse custo em função da quantidade de peças produzidas. Vamos fazer juntos. Então, nós falamos que o domínio, ele vai variar, né? Nesse caso, pela quantidade de 0 até 150. Então, a gente pode escrever que o domínio dessa função está variando de 0 a 150. Ok? E a imagem? A imagem são aqueles valores do Y, que nesse caso vai ser o custo dessa quantidade de peças produzidas. Se nós substituirmos o mínimo, né?
Então, por zero, lá no custo de produção, qual que vai ser o menor custo? Se no lugar do que nós substituirmos por zero. Vamos fazer essa substituição. Então, se a quantidade de peças for produzida, não for produzida nenhuma peça. Lembrando que o custo, ele é dado por 6 vezes a quantidade de peça mais 200. Então, se eu substituir no lugar do que por zero, nós vamos ter 6 vezes zero mais 200. Esse valor é igual a, então, 6 vezes 0, 0, 200. Então, o valor mínimo da imagem é quanto? 200. E qual que vai ser o máximo? Vai ser quando a produção for máxima, que é de 150. Então, 6 vezes 150 mais 200. Então, vai ser 900 mais 200, 1.100. Então, a imagem da função vai ser de quanto? Qual que é o menor valor? 200 até quanto? 1.100. Observe que o domínio, ó, ele era de 0 a 150. Uma coisa, quando nós substituímos o domínio por zero, nós tivemos uma imagem de quanto? De 200. Quando nós substituímos o valor da quantidade de peças, que é o valor do domínio, por de 150, nós obtivemos uma imagem de quanto? De 1.100. Então, nós temos ali uma relação, uma função. Mas, professor, e se eu substituísse por 100? Qual seria o valor da minha imagem? Então, você teria que voltar lá na função e substituísse a quantidade de peças por 100 para saber qual vai ser o custo dessa produção, qual vai ser o valor da imagem. Então, veja, a gente consegue fazer essa relação do domínio com a imagem. Então, eu preciso saber quais são meus elementos. Veja que a quantidade de peças vai ser a variável independente. E o custo vai ser a variável dependente, porque esse custo vai depender da quantidade de peças que foram produzidas. Então, nós falamos aí de domínio, imagem e contradomínio. Quando a gente fala de função do primeiro grau, nós temos alguns tipos específicos de função. Por exemplo, a cara, né? A gente fala assim, qual que é a cara de uma função do primeiro grau? Y igual a x mais b, a sua forma genérica. Mas e se eu não tiver valor de b? Como que vai ser essa função? Ela continua sendo uma função do primeiro grau? Ela é uma especificidade? Como que a gente analisa isso? É o que nós vamos ver agora. Função afim e função linear. Nesses dois exemplos que eu comentei com você, nós damos alguns nomes para essas funções. Então, uma função que ela vai dos reais aos reais, ela chama-se de função afim quando ela é definida pela sentença matemática y igual a ax mais b, com a e b pertencente aos reais e o a, ele sendo o quê? Diferente de zero. Por que o a não pode ser zero? Porque se o a for zero, então nós vamos ter que y é igual a 0 vezes x mais b. Aqui zero, nós temos que y é igual ao b. O y é igual a uma constante. Eu não tenho mais uma função, ou uma função do primeiro grau, chamada de função afim. Então, por exemplo, y igual 5x menos 1 é o exemplo de uma função afim. Por quê? Ela é definida por uma sentença matemática ali, ax mais b. Por que eu estou fazendo isso? Porque nós temos um outro nome. Além de função afim, nós temos uma especificidade desse tipo de função, que ela é chamada de função linear. Em uma função afim, y igual a ax mais b,
com A diferente de zero, então lembre-se que o A precisa ser diferente de zero, os valores de A e B são os coeficientes da função. Então, por exemplo, se eu tenho a função y igual menos 2x mais 1, o menos 2 e o 1 são os coeficientes da minha função. Quem que é o valor do A? Menos 2. Quem que é o valor do B? 1. Quando eu tenho o B sendo igual a zero, então veja, aqui ó, se o B eu não tivesse ou fosse igual a zero, a lei de formação da função afim, ela é dada por y igual a ax. Ela é denominada do quê? De função linear. Então, nós temos essas duas especificidades. Eu tenho uma função afim, que ela tem uma sentença matemática, e ela é dessa forma, ax mais b. Quando o nosso b é diferente de zero, nós temos a chamada função linear. Um exemplo aqui poderia ser y igual a 6x, ou aquele exemplo do perímetro do quadrado, que o y é igual a 4x. Lá eu tenho uma função o quê? Uma função que ela pode ser chamada de função afim, ok? Vamos ver um exemplo. Uma função linear, né? Falei função afim, mas é uma função linear. A função afim, ela é desse tipo, y igual a 5x mais 3. Uma função afim, ela é definida por y igual 5x mais 3. Nessas condições, determine a imagem do número menos 2. Quem que é a imagem? A imagem é o valor do y. Então, no lugar do x, nós vamos substituir por menos 2. Então, aqui o item A. Y é igual a 5x mais 3. Então, no lugar do x, nós vamos substituir por menos 2. 5 vezes menos 2 mais 3. 5 vezes menos 2, menos 10 mais 3 igual a menos 7. Então, quem que é a imagem de menos 2? A imagem de menos 2 é o menos 7. Então, se nós tivermos lá, você já deve ter visto aquelas relações, tá? Então, do conjunto A ao conjunto B. Se eu tenho um domínio do menos 2, né? Quem que é a sua imagem? Menos 7. Isso significa que eu substituí na lei de formação, no lugar do x, por menos 2, e encontrei a imagem menos 7. O item B. O número real x, cuja imagem é 0. Então, como o y é a minha imagem, no lugar do y eu vou substituir por 0. Então, eu tenho que 5x mais 3 é igual a 0. Aqui nós temos que 5x é igual a menos 3. O x, ele é igual a menos 3 quintos. Você pode voltar na lei de formação e substituir no lugar do x por menos 3 quintos e verificar se realmente é igual a 0. Então, veja que nós temos situações em que eu consigo determinar e fazer uma substituição na lei de formação e determinar quem que é o domínio, quem que é a imagem, qual que é a minha lei de formação, quem que é o zero da função. Então, são termos que a gente acaba utilizando quando nós estamos falando de função. Ok? No caso aqui, função do primeiro grau. E aí eu te pergunto, será que nós só temos função do primeiro grau? Será que todas as situações do nosso dia a dia, elas são modeladas só por meio de uma função do primeiro grau? Não. Temos funções do segundo, função exponencial, funções quadráticas, várias outras funções que modelam situações do nosso dia a dia. Estamos quase chegando ao fim da nossa aula, mas nós precisamos ver como que é possível construir um gráfico de uma função do primeiro grau e melhor, que tipo de gráfico?
Será que é uma parábola, uma exponencial, uma reta? Vamos ver. O gráfico de uma função afim no plano cartesiano com x pertencente aos reais é sempre uma reta. Então, não é uma parábola, e nem é uma exponencial, ok? Como o gráfico de uma função afim é uma reta, e uma reta fica determinada por 2 pontos, basta definirmos esses 2 pares. Então, basta nós definirmos x, y. Basta sabermos quem são os elementos do domínio, quem são os elementos do contradomínio, fazermos ali a substituição desses pontos no plano cartesiano e traçar a reta formada por esses pontos. Aqui eu trouxe, então, esse plano cartesiano para nós analisarmos, né, como que a gente vai fazer essa substituição. Os valores de x sempre são substituídos no eixo x, chamado de eixo das abscissas, e os valores de y, que são os valores da nossa imagem, são substituídos no eixo y, chamado de eixo das ordenadas, ok? Eixo das abscissas e eixo das ordenadas. É dessa forma que a gente faz a substituição. Eu preciso de valores do domínio, e aí eu substituo esses valores do domínio na minha lei de formação, encontro os valores da imagem e a gente substitui no plano cartesiano e liga esses pontos. Ligando esses pontos, nós formamos o nosso gráfico dessa função do primeiro grau, que no caso é uma reta. Vamos fazer esse gráfico. A função é, ou a lei de formação, y igual a x mais 1. Temos aqui alguns valores para o x. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Professora, quando eu quiser construir um gráfico, eu posso substituir qualquer valor? Você pode fazer essa substituição, mas tenta substituir tanto os valores negativos quanto os positivos para ficar fácil de você visualizar no gráfico quais são esses pontos. Então, vamos lá. No lugar do x, nós vamos substituir por menos 2. Então, qual vai ser o valor do y? Menos 2 mais 1. Menos 2 mais 1, menos 1. Então, aqui vai ser menos 2 e menos 1. É com esse par de pontos que nós vamos trabalhar. Substituindo agora ali o x por menos 1. Menos 1 mais 1, 0. Então, menos 1, nós vamos relacionar com o 0. O próximo é o 0. Então, y vai ser igual a 0 mais 1 igual a 1. Qual vai ser o outro valor que nós vamos? Então, aqui é o 0 e o 1. O próximo é o 1. Y igual a 1 mais 1 igual a 2. O 1 nós vamos relacionar com o 2. E o último, y igual a 2 mais 1 igual a 3. 2 mais 1, 3. Então, são esses valores que a gente precisa trabalhar. Menos 2 e menos 1, então no x nós vamos marcar o menos 2 e no y o menos 1. Vamos substituir então aqui nesse gráfico, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Temos aqui os valores, então no menos 2, ó, então aqui são os valores do x e aqui são os valores do y. Menos 2 no x, então, ó, menos 2 e menos 1. Então, veja que vai ser aqui, ó, menos 2 e menos 1. Esse é o primeiro ponto. O outro é menos 1 no x e 0 no y. Então, ele vai estar sobre o eixo das abscissas. 0 no x e 1 no y. Vai estar sobre o eixo das ordenadas. 1 no x e 2 no y. Então, nós vamos ter que ligar os pontos. Aqui. E o último ponto, 2 e 3.
2 no x e 3 no y. Aqui. Veja, ó, que se nós ligarmos ali, nós teremos uma reta. E é isso que eu vou traçar aqui o gráfico dessa... Opa! Ficou tão retinho, mas... Esse é o gráfico dessa função que é x mais 1. E se você analisar, nós podemos verificar outros valores também para x. Então, você poderia substituir lá por menos 3, por 7, por menos 10 e encontrar outros valores para o y. Então, esses foram os conceitos que nós vimos na aula de hoje. Nós falamos da função, vimos o que é um domínio, contradomínio, imagem, como que eu sei e construo a lei de formação de uma função. E agora nós estamos finalizando, nós vamos fazer um jogo para verificar aí se você conseguiu compreender os conceitos da aula de hoje. Agora é o momento do Kahoot. Então, você pode acessar, né, kahoot.it, fazer lá, escrever o PIN, que é 701533. E aí você acessou, colocou o PIN, coloca lá o seu nome. E aí a gente olha, já temos alguns jogadores. Muito bem. Então, mais alguém para entrar? Podemos ir para a nossa primeira questão da aula de hoje, ó, 16 jogadores. Muito bem. Mais alguém para entrar? Então tá, vamos esperar mais um pouquinho que tem alguns jogadores entrando. Temos ali duas questões, hein? Mais alguém? Podemos começar? Vamos então à primeira questão da aula de hoje. Ok? Start! A função y igual menos 2x menos 3 é uma função afim, uma função linear, uma função quadrática ou uma função exponencial? Veja lá, hein? Ó, menos 2x menos 3. É afim, é linear, quadrática ou exponencial? Você já consegue eliminar algumas, hein? E aí? Mais alguém? Mais alguém para responder? O tempo tá acabando, 18 segundos. Olá, 10 segundos. 8, 7, tá acabando. 2 segundos, olha lá. Opa, olha, 4 acertaram. Essa é uma função afim e não uma função linear. Veja, nós não falamos de função quadrática nem função exponencial na aula de hoje. É uma função afim. O valor de b ali, no caso, é menos 3. Para ela ser uma função linear, o valor do b teria que ser 0, ok? Vamos à nossa próxima. Vamos ver, olha lá, o Alex ficou em primeiro, seguido da Flávia, do Lucas, do Július e do Júnior. Vamos lá para a última questão. Segunda e última questão. Seja a função f de x igual a 6x menos 2. A imagem de 1 na função é... E aí, Li? Vamos ver. Qual que é a imagem? Quem que é a imagem dessa função? Do 1, né? Na função, como que você determina quem que é a imagem? Olha lá, 30 segundos para responder. 7 responderam, hein, ó.
20 segundinhos para responder. Estamos quase terminando a nossa aula, hein? Ó, 12, 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olha lá. Qual que é a imagem? Muito bem, a maioria acertou. Olha lá. A imagem de 1 na função é 4. Por quê? No lugar do x, você substitui por 1. 6 vezes 1, 6 menos 2, 4. Então, a f de 1 é 4. A imagem é 4. Vamos ver como ficou o nosso ranking. Olha, a Flávia em primeiro, seguido do Lucas e depois do Július. Muito bem, parabéns pela participação de todos vocês, gostei de ver. E é importante que você preste bastante atenção, porque são situações em que a gente precisa analisar com muito cuidado. Estamos finalizando a nossa aula, vamos recapitular os pontos da aula de hoje. Falamos de função, no nosso caso aqui, função do primeiro grau, que é uma relação. E lembre-se, a função do primeiro grau, o gráfico dessa função é o quê? Uma reta. Domínio e imagem da função, então o domínio são os valores do x e a imagem os valores do y. Você pode estar substituindo os valores do x na lei de formação da função para determinar os valores de y. Falamos de função afim, função linear. Lembre-se lá que a função linear, ela tem o b igual a 0. É aquele tipo de função y igual a ax. A função afim é a função y igual a ax mais b. E por último, nós falamos de o gráfico de uma função, onde você vai substituir valores do domínio, ou seja, valores do x, na lei de formação, encontrar valores para a imagem, fazer a substituição desses pontos num plano cartesiano, eixo das abscissas, eixo das ordenadas, ligar esses pontos e determinar o gráfico dessa função. Esses foram os conceitos da aula de hoje. Espero que você tenha compreendido, tenha gostado da aula, né? Então, nós falamos aí de função do primeiro grau. Agradeço a participação de todos e até a próxima.